Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabala Brasil. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabala Brasil, e hoje a gente está aqui para o nosso segundo episódio dessa série A Morte do Bonzinho, né? Espero que todos que estejam hoje aqui tenham visto o primeiro vídeo, se não ao vivo, ontem, que tenham em algum momento assistido aí em algum outro momento depois que já estava gravado aí, que já estava salvo aí no YouTube, para a gente aproveitar melhor os nossos momentos juntos hoje, ok? Quero agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, mais essa noite a gente está junto. Pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, né? Assim que todo mundo fala, então eu vou falar igualzinho. Né, dá um joinha aí, compartilha, isso é importante para o nosso canal, para os nossos vídeos serem mais relevantes dentro da plataforma, aparecer para mais gente, e é muito importante que você coloque os nossos vídeos, algum link do nosso canal, se você quer divulgar, se você quer ajudar aquelas pessoas que você conhece, que você quer bem, né, e que precisam que estão em busca aí de algum conhecimento de Cabala autêntica, coloque o nosso link lá para a pessoa conhecer nosso canal, conhecer o nosso trabalho. Futuramente pode ou não vir a estudar com a gente, mas é importante que a pessoa tenha aí, digamos assim, uma outra versão. Um pouquinho diferente de tudo aí que a gente já viu, que a gente está tão cansado de ver, já tão viciado aí na internet, né? Para a gente começar aqui hoje, eu acho que a primeira coisa que é legal a gente fazer é um resumo breve daquilo que a gente falou ontem, né? E aí a gente já engata aí de alguma maneira no que a gente tem para apresentar para vocês aqui hoje, né? No episódio passado, a gente falou sobre o engano, né? Será que o bonzinho é realmente bonzinho, né? Então, de uma maneira resumida, o que a gente falou na aula passada, essa ideia equivocada que a gente tem de que nós somos boas pessoas. A gente falou sobre aquilo que está no Novo Testamento, Lucas 18, 19, quando Jesus diz que ele não é bom, somente Deus é bom. Ou aquilo que consta no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 8, versos 20 ou 21, dependendo da tradução que você tem aí, onde é dito que a inclinação do homem, do ser humano, é má desde a infância. Né? Que é assim, a gente nasceu assim, a gente foi criado dessa maneira. A gente falou também, né, isso foi só para a gente fundamentar isso, da onde isso sai, por que a gente criou essa série. Essa série foi criada com base nos conceitos de pecado, né, na Kabbalah, mas é óbvio que a gente não vai conseguir entrar aqui, porque a gente precisa estudar bastante isso, mas a gente quer aqui, a partir dessa série, fazer uma aproximação com vocês. Né? Porque pecado não vai ser alguma coisa necessariamente que você comete um erro fora de uma determinada lei que você já conhece, então você dá uma escorregada para lá e para cá, e por conta desse erro de comportamento, você vai ter um carimbo de pecador ali, e a partir desse carimbo, o Criador vai te olhar lá de cima como alguém com um score baixo, né, com uma pontuação baixa, e vai começar a danar a sua vida para castigar você, para que você aprenda de uma vez por todas que você não deve cometer esses pecados, ou trocando em miúdos, que você não deve continuar se comportando da mesma maneira, certo? Acontece que se a gente fizer uma pequena reflexão aqui, a gente não vai longe com isso, porque isso daqui é mais para quem vai estudar Kabbalah, mas se a gente fizer uma pequena reflexão aqui, vamos imaginar que fosse mais ou menos assim, não importa se é assim ou se é do jeito da lei do karma, né? Porque uma vez que você gerou cometeu determinada ação, então você gera lá nas relações de causa e consequência do universo, aquilo ali vai ser respondido de volta para você, e aí você vai sofrer as consequências ruins dos seus atos através de um sistema muito bem organizado e etc e tal, e infalível, né? Mas vamos entender aqui, seja no sistema do karma ou seja no sistema do pecado onde Deus te dana, o que é que acontece? Não importa se aquilo que se a gente parar para pensar, se quando você comete um ato chamado de pecado, um ato ruim, não importa quando você erra alguma coisa, se você acredita num sistema onde Deus está olhando para você e vai te punir pelo seu ato errado, ou
por outro lado, se você acredita numa coisa que é aparentemente mais sofisticada, mais moderna, menos pessoal, assim, sabe? Onde você acha que é uma coisa mais profunda, mais oriental, que vai falar sobre um sistema de karma, relações de causa e consequência na natureza, onde tudo que você faz vai ter um retorno, a lei eterna do retorno, porque você estudou isso aqui e ali. Mas veja, se a gente parar para pensar aqui, sendo absolutamente honesto com nós mesmos, sem que a gente queira aqui denegrir absolutamente nenhum outro sistema de crença, a gente não está falando mal de ninguém que acredita nisso ou naquilo, e também não está querendo botar em xeque as outras instituições que pregam isso ou aquilo. O que eu estou querendo aqui com vocês é uma relação de lealdade, de honestidade, de você com seu próprio coração, de você consigo mesmo, que você pense junto comigo aqui para ver se a gente chega à mesma conclusão. Então entenda assim, não importa se é a lei do karma ou se é Deus que está ali em cima observando você e vendo se você fez alguma coisa que está fora da lei dele, que está fora das regras que ele ditou de cima para baixo. E por algum motivo, quando você erra, ele vai dar uma pisada, né? Vai dar uma pesada na sua vida, né? Vai fazer com que tudo fique pesado. Ou se você acredita nessa coisa mais oriental do karma, que é uma coisa impessoal, que é um conjunto de leis infalíveis do universo, que dá para nós uma sensação muito próxima da ciência, então parece para nós que é mais verdadeiro, porque isso tem mais a ver com essa nossa cultura deturpada hoje em dia, e a gente falou um pouquinho ontem sobre essa cultura deturpada, mas a gente já vai voltar nela aqui. Mas veja, não importa qual sistema você acredita, se a gente for sincero de verdade, se você olhar para o fundo do seu coração, se você tentar entender o que é que isso significa, é bem provável que junto comigo você vai chegar à conclusão de que tanto faz um sistema ou outro, qualquer um dos dois vai levar você, se você estiver acreditando no sistema A, do Deus punitivo, ou no sistema B, do karma infalível e impessoal, qualquer um dos dois vai levar você a se tornar, na melhor das hipóteses aqui, para ser elegante e não falar alguma coisa mais pesada, um hipócrita. Entende? Porque veja, se eu sei que Deus vai me punir, ou se eu sei que as leis infalíveis do universo vão ficar o tempo todo rastreando cada momento do meu pensamento, cada ação que eu cometo, e vão me dar o retorno devido e justo de acordo com as minhas ações. Se forem positivas, eu terei sorte, se forem negativas, eu terei uma má sorte. Qual vai ser o resultado disso? Ou o que Deus ou as leis do karma, como é que eles vão me conduzir? Para onde eles vão me conduzir? No mínimo, para a hipocrisia. Por quê? Porque, veja, se eu acredito que eu vou ser punido por Deus ou por essa lei infalível e impessoal do karma, ou isso não vai ter efeito nenhum, porque eu vou continuar fazendo tudo do jeito que eu quero que se dane a lei, eu quero que se dane o Senhor, entende? Porque eu sou eu mesmo, bato no peito, manda aí, pode descer aí todo tipo de negatividade que eu mato no peito aqui, eu garanto, e eu não quero saber, eu sou assim mesmo, ninguém me muda. Ou se isso tiver algum efeito verdadeiro, onde a pessoa vai tentar se reeducar, onde a pessoa vai tentar se controlar, onde a pessoa vai procurar ser mais gentil, vai tentar ser menos grosseira, vai ser menos violenta, vai ser menos egoísta, vai evitar de furtar alguma coisa, vai evitar de passar os outros para trás, vai evitar de cometer pequenos ou grandes estelionatos. Por que a pessoa vai estar fazendo isso ao final de contas? Uma vez que ela acredita, tanto faz no sistema A ou no sistema B. Se ela começar a ir por esse caminho e tiver realmente algum tipo de melhora no comportamento dela, isso é só casca, entende? Isso é falso. Isso é alguma coisa que ela está apresentando do lado de fora para tentar enganar o Senhor ou para tentar hackear e burlar o sistema infalível e impessoal da lei do karma. Porque se eu sei que conforme eu fizer, assim eu vou receber, né? Conforme eu entregar, conforme eu emanar para o universo, conforme for o meu comportamento, seja porque Deus está me observando, seja porque eu estou inserido num sistema infalível de uma lei, como se eu estivesse dentro de um sistema de inteligência artificial e que eu não tenho capacidade para ir contra esse sistema, seja lá o que for. Quando eu começo a mudar o meu comportamento, eu só estou mudando do lado de fora. Porque internamente eu continuo sendo um mesquinho, egoísta e salafrário, como sempre fui. Porque veja, se eu fiz algo de mal para alguém ontem e hoje eu não vou fazer mais,
Se ontem eu cometi algum pequeno estelionato, se ontem eu magoei alguém, se ontem eu feri alguém, se ontem eu passei alguém para trás para poder obter vantagem, seja lá o que for que eu tenha feito, se eu roubei um objeto, se eu bati em alguém, se eu agredi verbalmente uma pessoa, se eu deixei de pagar uma dívida, sei lá, imagina que eu moro num condomínio, meu cano está vazando e arruinando o apartamento de baixo e eu não quero nem saber porque o meu está sequinho. Seja lá o que foi que você fez de mal, se você bateu no carro do seu vizinho e não quis pagar quando ele veio reclamar para você e falou assim, me processa, entende? Seja lá o que você fez de mal. No passado, se você vai deixar de fazer hoje porque você acredita que Deus vai te punir ou que o karma vai te pegar de alguma maneira, isso não significa que você se tornou realmente uma pessoa boa. Entende? Você só não está mais fazendo aquela maldade, só não vai repetir o comportamento errado, porque você foi levado a crer, com base ou sem base, não importa, eu não estou aqui questionando, não estou querendo dizer que é mentira isso, mas seja lá como for que funciona dentro da sua cabeça, você acreditou que se você pisar na bola, vão pisar na bola com você. Se você agredir, vão agredir você. Se você mentir, enganar, vão enganar mentindo para você. Portanto, como você não quer que isso aconteça para você, logo você não vai fazer para o outro porque você não quer que faça com você. Certo? Muita gente vai até citar a Bíblia. Está escrito lá em algum lugar da Bíblia que você deve tratar o outro como você trata a si mesmo. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Então, o que o Marcel está dizendo aqui? Está dizendo que a Kabbalah está contradizendo a Bíblia? É óbvio que não. O que eu estou contradizendo é a maneira como o seu coração está organizando o seu entendimento das coisas. Entende? Porque a gente está muito confuso. A gente falou isso na aula passada, de que a gente tem uma péssima educação espiritual. Então, quando está escrito na Bíblia para você não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você, ou, melhor dizendo aqui, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Isso, tanto palavras do Novo Testamento de Jesus como palavras do Antigo Testamento e de Levítico 19 e 18, se você tem que amar o próximo como a si mesmo, ou se você deve fazer aos outros conforme você gostaria que fizesse com você, isso não é para você fazer do lado de fora, entende? Não é para você ser falso. Não adianta querer enganar Deus ou enganar o karma. Não importa no que você acredita agora. Porque se você fizer só do lado de fora, porque você tem medo que Deus te puna ou que a lei do karma te condene de alguma maneira, internamente você continua igual essa maçãzinha aqui, ó. Podre, preto, entendeu? Arruinado. Por dentro você continua odiando a outra pessoa. Por dentro você continua com vontade de cometer o delito. Por dentro você continua falso, falsa, mentiroso, mentirosa. Por dentro você continua cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de veneno, resumidamente. Mas por fora, você precisa dar um sorrisinho, fingir que você é um bom cristão, um bom judeu, um bom muçulmano, ou sei lá o quê. Ou que você aprendeu lá no budismo sobre a lei do karma, sei lá o quê. E que o desejo e etc e sei lá o quê. Então você não vai fazer porque você sabe que se você fizer, você está danado. No final da história, você só está tentando enganar Deus, mas Deus sonda o coração do homem, entende? No final da história, veja, o que é que mudou de verdade? Quando você fazia alguma coisa de ruim para os outros, quando você passava a perna em alguém para obter vantagem, era muito óbvio que você só estava pensando em você mesmo e não estava considerando o teu próximo. Agora que você tenta não cometer esse tipo de erro, tenta não cometer algum tipo de violência, de agressão, ou tenta não passar ninguém para trás porque você sabe que vão fazer a mesma coisa com você, você só está tendo essa melhora aparente no teu comportamento porque você continua preocupado com você. Antes você passava os outros para trás porque você queria ter vantagem. Agora você não passa os outros mais para trás porque você não quer a desvantagem num futuro próximo. Então que diferença faz? Entende? Ama teu próximo como a ti mesmo ou não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É para que você descubra isso lá dentro do seu sentimento e não apenas do lado de fora. Do lado de fora não vale pangaré, entendeu? Do lado de fora é a parte mais superficial, é a parte que a gente consegue controlar, é aquilo que a gente consegue mentir. É mais ou menos como você
É mais ou menos aquilo que acontece com o bandido quando é preso. Ele sempre fala que não foi ele. Entendeu? Ah, então já que ele falou que não foi ele, eu vou soltar ele porque eu tenho que acreditar na palavra dele. Entende? Eu vi outro dia aí, a gente tá falando sobre esse delírio do bonzinho, que é o tema da nossa live de hoje. Há um tempo atrás aí, eu recebi aí em algum grupo aí de WhatsApp, de Telegram, um vídeo de um julgamento num tribunal, acho que americano. E isso parece que aconteceu alguma coisa semelhante aqui no Brasil uma vez também, onde tinha lá um indivíduo muito perigoso, né, que estava lá para receber a sentença, foi chamado, o juiz mandou chamar ele depois do julgamento, o indivíduo chegou todo algemado, era alguém muito agressivo, reconhecido por sua alta periculosidade, e aí o juiz, de bom coração, porque o juiz é bonzinho, o juiz é muito bonzinho, o juiz é muito piedoso, ele ordenou que o meirinho soltasse as algemas. E aí, obviamente, tanto o meirinho quanto o promotor que estava fazendo a acusação falou, olha, não é aconselhado fazer isso, esse cara ele é tremendamente, ele é um psicopata, ele é perigoso. E o juiz falou assim, eu estou ordenando, tire as algemas dele porque isso não é digno. Eu não sei se você tem que ter tanta preocupação com a dignidade com alguém que não se preocupou com a vida das outras pessoas, né? Mas enfim, essa foi o delírio do juiz bonzinho. E quando o juiz bonzinho teve esse delírio, no momento em que o meirinho, para quem não sabe, né, é aquele policial que fica ali o tempo todo tomando conta para garantir a ordem, né, caso alguém desobedeça a ordem judicial, ele faz cumprir a ordem, né? Fisicamente ele vai lá, algema, a pessoa prende, etc e tal. Normalmente ele está armado, tem um cacetete, tem uma arma do lado. E aí o meliante estava lá com a algema sentado na cadeira, fez assim. O policial era um camarada alto, ele teve que se curvar, pegar a chave da algema para soltar as algemas do camarada, e quando ele soltou a algema, ele tirou a arma do coldre do policial e queria matar todo mundo dentro do tribunal. O policial entrou em luta corporal com ele, ficou tentando segurar a arma, ficou aquele negócio dos dois segurando a arma, puxando para lá e para cá. E aí todos os incríveis homens que tinham lá, inclusive o juiz, saíram correndo e deixaram só o policial sozinho dentro do salão. Entende? Mas o juiz é muito bonzinho. Entende o que eu estou querendo dizer? Esse é o delírio. Um delírio de ser bonzinho, de tratar o outro com dignidade, que não leva em consideração que quando você é bom com os maus, conforme a gente falou na aula passada, inevitavelmente, percebendo ou não, você será mal com os bons. Porque alguém podia tomar um tiro ali, desde o policial que estava em luta corporal com ele, como qualquer outra pessoa que estava presente ali na sala, no tribunal, por conta desse delírio de juiz bonzinho. Entende? A gente tem uma série de coisas acontecendo assim na nossa sociedade porque a gente começou a acreditar piamente que a gente tem que ser bonzinho 100% do tempo e que isso é alguma coisa cristã. Mas se você for ler lá no Evangelho, você vai ver que Jesus nunca foi tão bonzinho assim. É óbvio que ele sempre fez atos muito positivos, muito bondosos, mas quando tinha que repreender, quando tinha que ser severo, ele também era. Certo? A gente tem algumas coisas que vira e mexe são distorcidas exatamente por conta dessa cultura mediana que a gente falou na aula passada, que hoje está completamente distorcida, onde a gente começa a não enxergar as coisas direito, como esse juiz não enxergou e bota a vida dos outros em risco, e mais uma série de outras coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Aqui mesmo, na escola, a gente passa por isso de vez em quando. Não é pouco frequente as situações onde a gente recebe algum tipo de mensagem de comunicação, onde a gente diz, alguém chega e diz pra gente assim, mas se você tá falando de Cabalá, do contato com Deus, de alguma coisa tão elevada, por que o curso não é de graça? Aproveitando aqui que agora, nesse momento aqui, ninguém me perguntou isso, então agora eu posso ser um pouquinho mais direto, o que vai parecer um pouco mais mal educado do que eu faço quando eu respondo a esse tipo de pergunta. Veja, a pergunta, talvez, a melhor maneira de responder isso seria olhar para a pessoa e dizer assim, por que você acha que eu tenho que trabalhar de graça para você? Entende? Por que você acha que eu tenho que estudar por 30 anos, abrir uma empresa, contratar pessoas para me ajudar nessa empresa, né, colaboradores, edição de vídeo, tempo, dinheiro, estrutura, iluminação, microfone, isso, aquilo, campanha de marketing, botar todo o meu dinheiro nisso para que a Cabalá chegue nas pessoas
E depois eu entrego isso gratuitamente para você. E depois quem que vai pagar as minhas contas? Eu vou viver do quê? Porque se eu tiver que viver de outra coisa para poder fornecer isso de graça, provavelmente a Kabbalah não ia chegar em você, porque eu não ia ter recurso para fazer uma campanha de marketing, não ia ter recurso para ter equipamento, etc e tal. Certo? Para eu poder me dedicar exclusivamente e fazer isso da melhor maneira possível, de forma que chegue a um número maior de pessoas, isso tem que ser cobrado, porque são exatamente as pessoas, e aqui a gente tem algumas hoje, que estão aqui nessa live, que estudam com a gente há algum tempo, e ontem a gente também tinha, são exatamente essas pessoas que estão pagando pelo curso que possibilitam que esse curso, que esse conhecimento, que essa sabedoria chegue a um número maior de pessoas. Se eu fosse o dono da Microsoft, eu provavelmente estaria me aposentando, né? Igual Bill Gates agora que está aí desocupado tentando escurecer o sol. Eu provavelmente estaria agora me aposentando, mas como eu estou cheio de dinheiro, eu poderia montar toda uma estrutura e fazer isso aqui gratuitamente. Como eu não sou, eu preciso cobrar. Né? Agora, a grande questão é que a pessoa que faz esse tipo de pergunta, nem sempre, tá? Nem todo mundo. Algumas pessoas fazem essa pergunta de maneira honesta, mas muita gente faz essa pergunta com certo rancor no coração. A pessoa acha que eu deveria estudar e trabalhar para ela de graça, porque isso seria correto. E ela acha que eu sou malvadão, porque eu estou cobrando o curso, porque a escola está cobrando o curso. A pergunta é, qual será o volume da caridade que ela faz? A gente pode trocar, né? Eu posso dizer para ela, eu dou o curso de graça para você, e durante o tempo que você fizer o curso, você vai me dar todo o seu salário. Né? Ou, não precisa nem ser para mim. Eu dou o curso de graça para você, por 1 mês, por 3 meses, por 1 ano, e durante todo o tempo que você estiver estudando com a gente, como você é uma pessoa boa, eu quero que você doe 100% de tudo que você ganha com o seu trabalho para uma instituição de caridade fidedigna que a gente vai escolher junto. Pode dar o dinheiro para eles que eu te dou o curso de graça aqui. Pergunta se a pessoa quer. Entende? Eu tenho que trabalhar de graça para a pessoa, mas a pessoa acha que eu sou malvado. Porque eu estou fazendo um esforço, porque eu arrisquei na minha vida de repente largar a minha profissão para poder vir aqui investir numa empresa de Kabbalah, né, que é alguma coisa tremendamente arriscada, para ver se a gente conseguia levar isso para um número maior de pessoas. Mas eu sou mal, porque eu cobro pelo curso. Eu deveria trabalhar de graça para essa pessoa. E isso é um outro delírio de alguém bonzinho. Outras pessoas não. Outras pessoas fazem a pergunta assim, até que a gente percebe que é uma curiosidade mesmo. E óbvio que logo que a gente começa a falar, a pessoa imediatamente se convence de que é correto que seja cobrado. Mas tem alguns que não, que ficam magoadinhos e acham que tá errado, que eu sou só mais um charlatão querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros. Percebe que isso é muito comum, da gente projetar aquele lado escuro que está dentro da gente no outro. Semelhante àquela mulher mais amarga, tá? Pensa aí num exemplo, tá? Daquela mulher um pouco mais amarga, que quando vê uma mulher mais bonita e mais alegre do que ela, começa a falar mal da moça, porque a moça ri de uma maneira vulgar, porque a moça se veste de uma maneira vulgar, porque a moça é muito atirada, etc e tal, porque a moça não tem modos, etc e tal. E você percebe, em muitos casos, não em todos, porque às vezes a moça pode sim estar sendo vulgar, mas em outros casos não. É muito comum que a gente veja uma pessoa amarga colocando defeito naquilo que ela vê em outra pessoa, quando na verdade ela queria estar no lugar da outra pessoa. E isso tudo sempre vem com um discurso de bonzinho, né? Eu sou bonzinha porque eu sou recatada, eu sou boazinha porque eu não rio alto dessa maneira, eu sou boazinha porque eu tô sempre sisuda e séria, porque eu não tô aí o tempo todo vaporosa desse jeito, seja lá como for, entende? O delírio do bonzinho é exatamente a artimanha da serpente dentro de nós, fazendo com que a gente acredite, de alguma maneira, que a gente está fazendo as coisas de forma correta. E quando a gente acredita que a gente está fazendo as coisas de forma correta, é exatamente ali que a gente cai na arapuca do canhoto. Porque se você realmente acredita que você está indo por um bom caminho, quando você eventualmente não está, o que vai acontecer como efeito disso é que você vai se manter dessa forma, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, porque você está convencido de que essa é a melhor maneira de fazer as coisas e que assim você vai algum dia alcançar a sua iluminação espiritual, etc e tal.
Eu vou contar aqui para vocês uma história. A gente contou 2 histórias aqui na live passada. Aquela história da mulher casada que queria reconquistar o marido, acho que todo mundo lembra, e que ela foi para um programa, ela apareceu lá num programa de Israel, através de um telefonema para um cabalista que estava num programa de TV em Israel. E aquela outra pessoa que foi aluna nossa, que teve uma hóspede que veio da Rússia e que nunca mais foi embora da casa dela, mas ela não podia mandar embora porque ela era boazinha. Ela não podia ser uma pessoa responsável por magoar alguém. Né? Então hoje a gente vai contar uma outra história. Para ajudar a ilustrar as coisas aqui sobre esses delírios do bonzinho, eu quero que vocês ouçam ela. É uma história já bastante conhecida, muita gente já conhece, tá? Outras pessoas não, mas eu acho que vai valer a pena mesmo para quem já conhece agora. É o conto do cavalinho chinês. Então é mais ou menos assim a história, né? Diz que existia uma aldeia lá na China ancestral, na China antiga, no tempo lá dos samurais, no tempo lá, samurai não é na China, né, pelo amor de Deus, mas no tempo dos guerreiros de arco, flecha e espada lá na China, né, no tempo dos grandes imperadores da China, existia ali no interior da China uma comunidade agrária, né, e uma família que tinha ali uma pequena porção de terra e que trabalhava arduamente para poder tirar o seu sustento através do trabalho na lavoura todos os dias, né? Nessa família existia ali um personagem, um avô, né? Era uma espécie de pai mei, aquele chinês com aquela barba comprida branca que já tinha muita idade, que todo mundo tinha ele em alta consideração porque ele era um sábio. A cultura já era melhor do que a nossa, né? Porque hoje a gente acha que velho é decrépito, né? Mas enfim, o velho sábio estava lá o tempo todo acompanhando. É óbvio que o velho não trabalhava mais na lavoura por conta da sua já debilidade física em virtude da idade, mas todo mundo ali estava de alguma maneira envolvido com o trabalho e eles mal conseguiam tirar o sustento do dia a dia através de um trabalho árduo, porque às vezes você perdia alguma coisa da plantação, às vezes não chovia direito, etc. Então a vida ali era muito, muito, muito difícil. Todo mundo andava meio rasgadinho, com roupa remendada e esse tipo de coisa. Pé no chão, etc. e tal. Acontece que um dia, sem ninguém esperar, né, no meio de toda aquela pobreza, apareceu um cavalinho no terreno deles. E quando o cavalo apareceu, todo mundo ficou feliz, porque o cavalo não estava selado, o cavalo não tinha marca nenhuma, parecia ser um cavalo selvagem, né? Então, aprisionaram lá, conseguiram laçar o cavalo, e aí todo mundo ficou feliz, porque uma vez que eles passaram a possuir um cavalo, eles ganharam ali um status, eles ganharam a possibilidade, eles ganharam um instrumento de trabalho que provavelmente ia aumentar muito a produção deles, porque com o cavalo puxando o arado, a possibilidade de produzir mais e conseguir vender alguma coisa em vez de produzir apenas para o próprio consumo, aumentava. Então parecia que a sorte estava melhorando, então todo mundo ficou muito feliz, as pessoas estavam comemorando que o cavalinho apareceu ali, que era um presente dos céus, etc e tal, todo mundo feliz, e o velho chinês, muito sério, muito sisudo, em silêncio, olhando a família toda festejar a presença do cavalo, o presente dos céus, e de repente alguém olhou para o vô e falou assim: que foi, vô? Você não está feliz com esse presente que a gente ganhou dos céus? Agora a gente vai ter um cavalo, ele vai poder puxar o arado, a gente vai conseguir produzir mais, vai conseguir colocar as coisas, montar numa carroça, levar com as coisas e a carroça puxada pelo cavalo para a cidade ou para alguma outra localidade, a gente vai conseguir vender, de repente a gente vai conseguir comprar uma roupinha melhor, né? Vai conseguir comer um pouquinho melhor. Você não acha que a gente foi agraciado, que isso é uma grande sorte, é uma coisa muito boa que aconteceu pra gente? Aí o chinês coçou a barba e falou: talvez. O velhinho falou: talvez. Como assim talvez? As pessoas começaram a comentar que provavelmente ele estava ficando gaga, porque não é possível que uma coisa tão óbvia, obviamente boa, ele tinha algum tipo de dúvida. Pois é. As pessoas começaram a usar o cavalo na lavoura, começaram a trabalhar com o cavalo, a coisa parece que estava indo muito bem, eles estavam conseguindo produzir mais e mais a cada dia, estavam com uma perspectiva muito boa de lucro num futuro muito próximo. Acontece que um dia o cavalo fugiu. E quando o cavalo fugiu, aquela sensação de voltar para uma situação pior que eles já tiveram, que eles acreditavam que tinham se livrado de maneira definitiva, parece que foi mais pesada do que a pobreza que eles já estavam antes, mesmo que fosse igual,
do ponto de vista dos recursos que eles tinham, parece que retroceder era alguma coisa que, além de tudo, agora mexia muito na emoção deles, e eles ficaram muito tristes naquele dia, com toda aquela desgraça que tinha se abatido naquela família, e estavam lá todos reclamando. E quando olharam para o velho chinês, para o vovô, ele estava lá passando a mão na barba, olhando o que um falava, o que o outro falava, de que maneira esse respondia e o outro fazia a réplica, mas sem abrir a boca. E sempre muito sério, muito sereno. Aí chegaram para ele e falaram assim: mas você não está triste? Você não está vendo que a gente tinha uma grande possibilidade, a gente estava com a sorte, tinha sorrido para a gente e agora a gente voltou para essa desgraça? Você não se entristece de ver a sua família voltar para a miséria? Você não percebe o quanto que isso é ruim para nós? Aí o chinês passou a mão na barba e falou assim: talvez seja ruim, talvez. Como assim talvez? É uma coisa tão óbvia que o cavalo era bom e é tão óbvia que agora sem o cavalo a gente volta para o mesmo nível de produtividade que a gente tinha antes, a gente está danado aqui. E o chinês continuava dizendo: talvez. Acontece que alguns dias depois o cavalo retorna. E quando ele retorna, ele vem junto com uma fêmea prenha. Volta o casal e a fêmea estava prenha. Quando chegam esses dois cavalos ali de volta no sítio deles, na localidade deles, ali na terrinha deles, os caras ficaram numa festa tremenda, porque agora eles não tinham um cavalo, agora eles tinham 2 cavalos e em breve teriam 3. Eles estavam exultantes de alegria, porque agora sim, a vida sorriu para nós. Quando olharam para o chinês, pro vovô, falaram: e aí, vô, você não tá feliz? Ele coçou a barba e falou: talvez. Mas você não percebe o tamanho da nossa sorte? Agora a gente não tem um, nós temos o 2 e em breve vai nascer o 3º. Talvez isso seja uma coisa boa. Acontece que o homem mais forte que tinha ali no clã deles, o cara que era o responsável pela maior parte do trabalho braçal, de onde eles tiravam o sustento de toda a família, foi tentar montar a fêmea, e aí em algum momento, talvez porque ela tivesse prenha, talvez porque ela é selvagem, talvez porque ele não fosse muito hábil com cavalos, a fêmea empinou e ele quebrou a perna de uma maneira muito terrível, muito dolorosa. E aí todo mundo ficou consternado com aquele acidente horrível. Tiveram que fazer uma tala e tentar enfaixar a perna dele de alguma maneira. Eles ainda não tinham recursos direito para ir buscar um médico numa localidade mais ou menos distante. Estavam preocupados, o camarada estava sentindo muita dor, sendo tratado à base de ervas. Eles queriam alguma solução um pouco melhor, mas não tinha como ir buscar. Iam ter que ver de que maneira e com que tempo ia demorar para que aquela pessoa, que era a pessoa mais forte, conseguisse se recuperar. E estavam todos muito tristes com o acidente, e o chinês continuava ali da mesma maneira, impassível, passando a mão na barba e observando tudo o que estava acontecendo, até que olharam para ele e falaram assim: agora você ficou sem coração. Não é possível que ele, sendo seu neto, você não fique consternado e não perceba como isso é horrível. Além dele ser seu neto, a gente perdeu o trabalhador mais forte aqui da lavoura. Isso é muito ruim para nós e pior ainda para ele que quebrou a perna. Se você não consegue enxergar o quanto que isso vai pesar para nossa família, tenha pelo menos piedade no seu coração e reconheça que foi uma coisa muito ruim que aconteceu com seu neto. Você não consegue reconhecer isso, vô? O vô falou: ruim? Talvez seja ruim. Passou a mão na barba. Acontece que, alguns dias depois, estourou uma guerra. E o imperador mandou o exército em todas as localidades, inclusive nas terras deles, para poder convocar todos os homens que estavam aptos a participar da guerra, porque no fronte, não muito longe dali, estava tendo uma batalha muito sangrenta e o exército do país ali estava perdendo, o exército da China estava perdendo a guerra. Quando os soldados chegaram para convocar, o único em situação apta para a guerra, em idade, em força física apta para a guerra, era justamente aquele camarada que quebrou a perna, e por isso ele não foi convocado para a guerra. E soube-se depois que todos aqueles que foram convocados morreram na batalha. E aí, sempre que alguém perguntava para o chinês se tinha sido algo bom ele ter quebrado a perna e por isso não ter sido morto na batalha, o chinês passava a mão na barba e falava: bom, talvez seja bom. O que acontece depois disso? Bom, o que acontece depois disso é que essa história vai continuar até o fim. A parte importante para nós aqui
em vez de ficar levando essa história muito longe, é a gente entender que aquele que é verdadeiramente sábio, ele sabe que não sabe. Entende? Para cada um de nós que tem um entendimento muito mais próximo das pessoas comuns desta família chinesa, a gente enxerga muito aquilo que é imediato, assim como esse juiz bonzinho achou que não era muito digno tratar o pobre do assassino algemado. Ele podia receber a sentença sem a humilhação das algemas, né? A gente acaba acreditando muito naquilo que a gente vê de forma muito imediata, muito próxima da gente. Entende? E a gente vai, aos poucos, confiando tanto na nossa sociedade, porque o tempo todo tem coisas confiáveis, né? Quando você vai colocar gasolina no seu carro, por exemplo, você sabe que a bomba registrou lá um determinado valor e uma determinada quantidade no seu tanque, mas você nunca duvida disso, vai para casa, extrai a gasolina do tanque e começa a colocar em algum recipiente que tem as marcações aí para saber se realmente foram colocados 30 litros de combustível no seu tanque. Você confia. Quando você entra num táxi ou quando você vai no aplicativo do Uber e contrata um Uber e dá lá um valor para você, você não fica tentando saber de que maneira é feito aquele cálculo para saber se você não foi enganado. Se você compra um punhado de pães e, sei lá, meio quilo de presunto na padaria, você não tem uma balança na sua casa e toda vez neuroticamente, depois que foi pesado na padaria, você vai pôr na sua balança para ver se tinha exatamente o mesmo peso que tinha na padaria. Porque a nossa sociedade é mais ou menos confiável. Quando chega o momento de pagar a luz ou o gás da sua casa, você paga. Você não vai ficar tentando descobrir algum tipo de dispositivo para colocar na entrada de energia ou na entrada de gás na sua casa para ver se está sendo medido da maneira correta. Quando você vai para a escola e a professora começa a ensinar as coisas para você, você aprendeu tanta coisa na escola, tanta coisa na faculdade, que você acostumou com a ideia de que aquilo que dizem para você é verdade. Quando você vê uma notícia na TV, você acostumou com a ideia de que aquilo que você vê na TV é verdade. Isso dá para nós a sensação de que a gente está mais ou menos envolvido numa sociedade de pessoas boas. Mas dificilmente você vai parar para pensar e descobrir que se todo mundo tem ego, o juiz, a professora, o médico, o cientista, o carteiro, o faxineiro, seja lá quem for, em algum momento pode ter algum interesse e não está fazendo as coisas muito direitinho, não. Entende? Não estou dizendo aqui que você deve toda vez esvaziar o tanque do seu carro ou comprar uma balança para medir se a quantidade de presunto que você comprou confere com aquilo que foi pesado na padaria. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que quando você tem esse excesso de confiança, não é bem um excesso de confiança, é um pouco de preguiça que a gente tem de parar para analisar e ver aonde que as coisas vão. Porque tudo foi trazido para nós de uma maneira tão bem elaborada que eu não vou me dar o trabalho de questionar a coisa. O que a gente faz hoje nas redes sociais? Seja lá o que for que você acredita, nesse momento que a sociedade está tremendamente dividida, e eu não estou aqui querendo apontar nesta ou naquela direção como direção correta, eu só estou querendo que você observe o seu próprio comportamento de maneira honesta e sincera dentro do seu próprio coração. O que você vai procurar o tempo todo, na rede social, na literatura, quando você vai ler alguma coisa, sempre são coisas que vão confirmar as sensações e as crenças que você já tem. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você acredita num determinado sistema, você vai ler muitas coisas, se você for estudioso, obviamente, senão nem isso você vai fazer. Mas vamos pegar aqui um caso mais elaborado de alguém que realmente é estudioso. Se você acredita num determinado sistema, você sempre vai comprar determinados livros que vão falar sobre aquilo que você acredita. Dificilmente você vai começar a gastar o seu dinheiro comprando livros que ataquem ou que divirjam, pelo menos, daquilo que você acredita. Se você acredita em determinadas coisas, você vai se inscrever nos canais de YouTube que vão falar exatamente aquilo que confirma as coisas que você acredita. Dificilmente você vai se associar a diversos canais e parar e perder o seu tempo e ter paciência de ouvir aquilo que você não quer ouvir para ver se tem alguma razão quando alguém está falando alguma coisa muito diferente daquilo que você acredita. E isso é um tremendo perigo. Por quê? Porque você perde a chance
de talvez descobrir alguma coisa nova. Quando você só lê, quando você só vê coisas que confirmam aquilo que você já sabe, isso é mais confortável, porque te dá uma sensação de que você não se equivocou, te dá uma sensação de que você está certo, te dá uma sensação que as outras pessoas concordam com você, portanto, confirma que você está certo e etc e tal. Mas já parou para pensar? E se tiver errado? Entende? E se tiver errado? E se tiver um outro pensamento que você ainda não teve contato, porque você está tendo esse tipo de conduta, e dessa forma, esse outro pensamento não te atinge, não te atingindo, você fica impossibilitado de ter uma luz no fim do túnel e de repente perceber aonde você poderia estar equivocado. Entende o que eu estou querendo dizer? Sei lá. Só para citar aqui duas coisas rápidas para vocês aqui. Todo mundo acredita, né, porque a gente foi para a escola, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? A gente acredita nisso porque foi isso que falaram pra gente. Mas assim, primeira coisa, você tava lá? Não. Mas tá escrito no livro. Ah, tá bom, então o que tá escrito no livro é verdade. Deve ser. Na maior parte das vezes é mesmo, mas algumas vezes não. Se você fizer uma pesquisa um pouco mais a fundo, você vai descobrir que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil foi um cara que chama Vicente Pinzon. Ele chegou aqui antes de Pedro Álvares Cabral. Mas, como o Cabral estava lá, era um português, e depois o Brasil passou a pertencer à colônia de Portugal, e Vicente Pinzon não era um português, então o pessoal foi lá e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a notícia é que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e assim ficou. Mas verdadeiramente, cronologicamente, não foi Pedro Álvares Cabral. E a maioria das pessoas, salvo quem realmente é estudante de história, quem é formado em história, sabe o que eu estou falando. Mas se você não é formado em história, a nossa formação regular, você tem essa coisa na sua cabeça há muito tempo. As pessoas dizem pra gente que a água ferve a 100 graus Celsius, não é assim? Só que quando a gente põe a roupa no varal, tá lá 25 graus a temperatura e a roupa seca. Então, peraí. Então, por que eu aprendi na escola que a água só entra em ebulição, só muda de estado a partir dos 100 graus Celsius? E a gente nunca parou para pensar nesse tipo de coisa. Quando você não para pensar nesse tipo de coisa, todas as fantasias e ilusões do bonzinho vão te contaminar com muita facilidade. Entende? A gente está agora muito preocupado em salvar o planeta, porque o planeta está com aquecimento global, a gente está numa crise, etc e tal, etc, aquecimento, derretimento de calota polar, muita gente no mundo, muito consumo. Isso está na mídia, está em tudo quanto é lugar de maneira internacional. Mas eu vou perguntar aqui, você já viajou de avião? Já viajou de avião? Você já percebeu, se você sentou na janelinha alguma vez, que quando você faz uma viagem nacional ou internacional, você fica ali uns 5, 10 minutos quando o avião está decolando, né, para sair da cidade que você mora, que tem aquele monte de casinha, um monte de prédio. E depois, 90% do tempo que você vai de um ponto ao outro até o destino da sua viagem, tá tudo vazio? Você já percebeu isso? Eu não estou falando do mar, não, hein? Estou falando de terra mesmo. Se você viaja, por exemplo, aqui dentro do Brasil, e você vai, sei lá, para o Nordeste, você vai ver que, se você olhar pela janela, toda vez que não tiver muita nuvem e você conseguir ver lá embaixo, você vai ver que está vazio. Se você fizer uma conta, isso aqui é uma sugestão para você não cair no conto do bonzinho. Porque os bonzinhos estão dizendo que a gente precisa salvar o planeta. Mas se você fizer uma conta, né, o mundo tem hoje proximamente aí de 8 bilhões de pessoas no mundo. Um lugar muito bom para a gente viver com luxo, viver muito bem, é a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. É onde as pessoas vivem muito bem. Pessoas muito ricas vivem muito bem em apartamentos gigantescos lá em Manhattan. Se você entrar no Google e procurar lá a densidade populacional de Manhattan, pegar o número de pessoas no mundo, arredondar para mais, colocar 8 bilhões, porque não chegou a 8 bilhões ainda, a gente está se aproximando, mas coloca lá 8 bilhões e divida 8 bilhões pela densidade populacional de Manhattan, você vai descobrir que todas as pessoas do planeta cabem no Tocantins aqui no Brasil, e o planeta inteiro estaria vazio. Se as pessoas vivessem com o mesmo conforto que se vive em Manhattan, você poderia colocar todo mundo no Tocantins. Só no Tocantins. E eu digo para você, e ainda sobra espaço, arredondando para 8 bilhões. Só o estado do Tocantins
pode abarcar toda a população do mundo. Então o mundo não tá tão cheio assim, entende? Mas como a gente é bonzinho, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa reciclar lixo, a gente precisa economizar energia, etc e tal, não é? Agora, para pra pensar, já parou pra pensar? Eu sempre economizei, eu sempre reciclei lixo. E continuo reciclando porque eu acho que isso é certo. Mas eu não faço isso porque eu acho que eu vou salvar o planeta. Eu faço isso porque eu acho que é uma maneira mais eficaz da sociedade existir e de eu ficar poluindo as coisas e gerando toneladas e toneladas de lixo. Mas você já parou pra pensar que essa ideia de que a gente tem que reciclar o lixo, talvez ela sirva muito mais para a indústria produzir com uma matéria-prima mais barata, porque chega para a mão dela algo que já está quase pronto, do que realmente para cuidar do planeta? Que tem um interesse por trás disso, estimulando a gente isso, mas a gente é bonzinho, a gente recicla o lixo. Eu não estou falando aqui para você virar um facínora, começar a cortar árvore em todo quanto é lugar, começar a matar bicho. Mas eu estou falando para a gente parar com essa ideia de ser bonzinho, porque eu não sei se muita gente viu, há pouco tempo atrás, aí, acho que foi essa semana ainda, ou finalzinho da semana passada, o pessoal no Twitter estava cancelando uma onça. Pode procurar aí que você vai encontrar o cancelamento da onça. O que foi isso? Um camarada, sei lá, que tem um sítio aqui no Brasil, colocou 3 fotos no Twitter dele. A primeira foto, a foto de uma onça que ele conseguiu fotografar lá no sítio dele, um lugar provavelmente muito longínquo, que tem onça, né? Razoavelmente perigoso, porque onça é um perigo. Mas o camarada conseguiu ali, com o celular dele a certa distância, fotografar a onça. Depois, ele publicou uma segunda foto onde parece que a onça está saltando. E uma terceira foto da onça caçando uma capivara. Os comentários depois dessas 3 fotos, quando ele diz eu mesmo tirei as fotos, foram os mais bizarros que a gente pode imaginar. Talvez mais bizarro até do que a ideia do juiz que mandou soltar a algema do bandido psicopata. As pessoas começaram a dizer que era um absurdo ele ter tirado a foto, era um absurdo ele ter publicado imagens de um ser mais forte oprimindo um ser mais fraco, que era um absurdo ele ficar filmando ou fotografando enquanto a pobre capivara morria nos dentes da onça, que a pobre capivara talvez fosse mãe e tivesse filhos no seu ninho e que não ia voltar para casa para alimentar os filhotes, etc e tal. Algumas pessoas um pouco mais sensatas apareciam depois e falaram assim, você já parou para pensar que essa onça também pode ser mãe? Que essa onça também pode ter filhotes? Que essa onça pode estar matando a capivara? Primeiro porque é natural, sempre foi assim. Segundo que ela pode ter filhote, pode estar levando essa caça como uma maneira dela alimentar o filhote. Mas agora a gente não pode. A outra pessoa que disse lá que o camarada tinha que ter interrompido o massacre, vamos parar para pensar, vamos imaginar que esse camarada bonzinho, por ser bonzinho, seguisse esse conselho. Ele soltasse o celular e entrasse em combate corporal com a onça. Eu não sei se isso é um bom conselho, não. Você entrar em combate corporal com uma onça e tentar tirar a caça da boca dela. Eu acho que não vai dar bom. Entende? Mas é o conselho de um dos comentários lá no Twitter quando o camarada colocou inocentemente essa foto que ele tirou no sítio dele. Uma terceira pessoa disse que era um absurdo os animais ainda continuarem caçando, porque em pleno século XXI nós temos tecnologia suficiente para produzir carne vegana e distribuir para os animais, evitando assim que eles caçem os mais fracos. São todas pessoas boazinhas. Entende? E quando a gente fala sobre essas coisas boazinhas, sobre essa sensação de solidariedade, de salvar o próximo, dá muito pra gente essa ideia da religião, principalmente do cristianismo. E eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma igreja, né? Se você quiser procurar, eu não vou colocar as imagens aqui porque é muito chocante, mas é só você entrar no Google lá e escrever em inglês, tem que escrever em inglês porque não é aqui no Brasil, escrever lá Save the Planet, Kill Yourself. Se você colocar isso no Google e clicar em imagens, você vai chegar no site dessa igreja. Existe uma igreja que diz que para preservar o planeta, as pessoas precisam cometer suicídio. Porque esse mundo muito lotado, de uma população gigantesca que cabe apenas no Tocantins, está acabando com os recursos do planeta. E esse mundo muito lotado, de uma população gigantesca que caberia toda, inclusive os esquimós, os japoneses, os coreanos, os belgas, os russos, tudo lá no Tocantins. Se a gente ir, não como se vive no Carandiru, né, como se via no Carandiru um sobre o outro, no Tocantins com o conforto que se tem em Manhattan, com o espaço que se tem em Manhattan.
Essa população toda está acabando com o planeta. E a igreja sugere que você se suicide para poder salvar o planeta. Uma igreja. Entende? Eles têm lá uma série de manifestações e cartazes dizendo coisas do tipo assim: fetos devem ser raspados. Ou coma feto e não os animais. Assim, coisa desse tipo. Assim. Alimente-se de fetos e não dos animais, entendeu? Isso é uma igreja. É esse tipo de delírio de pessoas boas. E tem um monte de gente, tá, participando. Tem um monte de gente ali embaixo da faixa, com cartaz, com um monte de coisa ali. É esse tipo de mundo que a gente está vivendo dentro desse delírio do bonzinho, porque a gente começou a perder um pouco a capacidade de discernimento, porque a gente vai muito na onda. Esse processo todo provavelmente começa ali com alguma coisa que a gente acha que é alguma coisa muito boa, que é um movimento do iluminismo, talvez até um pouquinho antes, ali na Revolução Francesa, quando começaram a dizer pra gente que eles tinham uns ideais muito bonitos, do tipo liberdade, igualdade, fraternidade, coisa desse tipo. O difícil é alguém conseguir me explicar que se eu tenho liberdade para ser como eu sou, e eu quiser ser diferente, como é que vai ficar esse lema? Entende? Porque se todo mundo é igual, é porque não tem liberdade, Paraguai. Entende? E aí é óbvio que numa situação assim, a fraternidade também é falsa. Mas a gente acreditou nesse negócio todo. O nosso ego quer acreditar nisso porque isso é muito favorável para o nosso ego. Porque a gente não investiga essa nossa escuridão interna. A gente acredita que é uma coisa boa o coelhinho da Páscoa, o chocolatinho, o coelhinho, a festa, a comida, a criança feliz ganhando aquele presente. E a gente não percebe que quando a gente começa a estimular os nossos filhos a acreditar no coelhinho da Páscoa, a gente afasta eles da educação religiosa, da educação espiritual, afasta eles do cristianismo, afasta eles da ideia de que eles precisam ter a capacidade de amar o próximo como a si mesmo ao ponto de se sacrificar pelo outro. E isso tudo foi substituído por uma coisa muito importante chamada coelhinho da Páscoa, ovos de chocolate, etc e tal. A gente vai agora caminhar, virão as festas juninas, todo mundo vai pensar em quentão, paçoca, pipoca, quermesse. E sei lá, né, se você não é católico, que se dane São João, etc e tal. Mas imagina que a coisa vai continuar avançando, e eu não estou aqui fazendo propaganda de religião nenhuma. Eu estou só pedindo para que a gente seja sincero no nosso coração e pense o quanto que a gente está tentando ser bonzinho e indo para o buraco. E aí vai chegar outubro. Quando chegar outubro, no dia 12 é feriado, e você pergunta para as pessoas, por que é feriado? Ah, porque é dia das crianças. É óbvio que não, Paraguai. Mas o dia da padroeira, e eu não sou católico, eu não estou defendendo nada aqui, eu só estou dizendo que foi substituído pelo dia das crianças. O sacrifício, a morte, a ressurreição de Jesus foi substituída por um coelhinho, e o nascimento, aqui estou falando da nossa sociedade ocidental, que a maioria é cristã, o nascimento do Salvador foi substituída por um velhinho, gordinho de bochecha rosada que leva o presente. Então agora a gente deixa de pensar que eu tenho que me tornar bom o suficiente para amar o meu próximo ao ponto de ser capaz de me sacrificar por ele, e o Natal se resumiu a dar presente e comer pernil, peru, encher a cara e etc e tal. E a gente não acha que tem nada demais, porque é fofo ver a criança com o olhinho brilhante, feliz, olhando na janela, vendo se conseguiu ver a rena e o trenó. Mas a gente não dá nenhuma educação mais profunda para essas crianças. O que você acha que essa sociedade vai virar? Tá dando para entender? Eu estou trocando a ideia do altruísmo verdadeiro, no Natal, por exemplo, pela ideia da cobiça de ganhar presente. Como é que você acha que essa sociedade vai andar daqui para frente? Mas você acha que é bom, que criança tem que ter fantasia, criança tem que ter ilusão, criança tem que ter essa possibilidade. Eu não estou falando para você tirar a fantasia e a ilusão da criança, mas você não pode substituir uma coisa por outra. Você não pode trocar remédio por veneno. Entende? Mesmo que o veneno seja doce, na forma do Papai Noel, na forma do coelhinho da Páscoa, ou de qualquer outra maneira. Se você for pensar aqui agora na Páscoa no sentido judaico da coisa, a ideia de que o povo de Israel foi liberto do jugo do faraó do Egito, teve que atravessar o Mar Vermelho, arriscar a própria vida, depois ficar 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Saiba que, como a gente sempre diz, não é bem isso, né? Existe um sentido oculto por trás disso, mas o que está mais ou menos dito ali, se você for estudar Kabbalah, você vai entender melhor esse símbolo. O que está mais ou menos dito ali é
o momento em que você consegue se livrar do jugo do teu próprio ego. Porque, entre outras coisas, o faraó representa o seu ego. E você precisa se livrar desse ego que te escraviza. Entende? E aí, as fases dessa libertação estão descritas ali na Torá, como é que elas vão acontecer, com as 10 pragas, com a aparição de Moisés, com as 10 pragas, com o fato do povo ser liberto depois do faraó vir atrás, com o Mar Vermelho, atravessando o deserto, o Monte Sinai, o bezerro de ouro. Todo o processo espiritual nosso está descrito ali. Mas a gente perde tudo isso e transforma tudo isso em coelho que não põe ovo, ovos que não são de verdade, tudo muito doce, tudo muito feliz, porque a gente é bonzinho. E assim a gente vê as nossas crianças felizes e a gente não percebe que a gente está roubando delas a oportunidade que elas tinham de crescer de uma maneira mais, com uma consciência mais profunda a respeito do que é que elas vieram fazer aqui. A gente não percebe que a gente está implantando nelas, com o Coelhinho da Páscoa e com o Papai Noel, uma superficialidade, mas tudo isso vem disfarçado através do delírio do bonzinho. Se a gente não se der conta disso, a gente não vai ter muita salvação, não. Nem de maneira individual, muito menos de maneira coletiva. Porque o tempo todo o que a serpente faz é vir com um discurso muito bonito, do tipo, vamos salvar o planeta, até que chega um ponto, é óbvio que esse daqui é um extremo, né? Mas até que chega um ponto onde vai se justificar qualquer coisa. Exemplo rápido agora aqui, no tempo que começou a pandemia, o presidente das Filipinas disse que para salvar vidas as pessoas não podiam sair na rua porque ele decretou um lockdown. E quem saísse na rua, o exército estava autorizado a fuzilar a pessoa que saiu na rua. Então ele ia salvar vidas fuzilando pessoas. Porque ele é bonzinho. E eu não estou mentindo, pode procurar na internet que você acha essa notícia. O presidente das Filipinas, no começo da pandemia, para salvar vidas, disse que quem saísse na rua seria fuzilado. Esse é o jeito que ele encontrou de salvar vidas. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas é todo mundo bonzinho, é tudo para o seu próprio bem. E por que a gente entra nisso? Porque a gente é malvado por dentro. Porque quando eu penso no humanismo, me parece uma coisa muito boa a teoria do humanismo, porque o humanismo fala de colocar o homem no centro da discussão, de discutir as questões humanas, os direitos humanos, de discutir de que maneira a sociedade deve se organizar melhor para que o homem tenha uma vida melhor. E você não percebeu que o humanismo foi uma estratégia para tirar Deus do centro do desenvolvimento da sociedade. A gente acha que é importante ter uma sociedade laica no começo. E a gente não percebe que depois de algum tempo falando sobre a laicidade da sociedade, a gente está transformando a sociedade numa sociedade ateia, não numa sociedade laica. Porque as coisas são próximas uma da outra e a serpente vai ajustando as coisas. E sem que você se dê conta, é igual o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a laicidade, igual o juiz que manda soltar a algema do bandido, etc. e etc. Tá cheio de exemplos assim na nossa sociedade onde a gente tem delírio. Os exemplos mais comuns a gente já falou aqui inúmeras vezes. Quando você está buscando a espiritualidade porque você acha que se você encontrar a espiritualidade, você vai encontrar um certo equilíbrio com a natureza, vai se sentir bem, sua saúde vai melhorar, sua pele vai rejuvenescer e você vai ter uma situação financeira muito melhor, porque afinal de contas toda essa sofrência que você tem vivido até agora é por conta do teu desequilíbrio e desarmonia com a natureza. Mas se você encontrar dentro de você esse equilíbrio e essa harmonia, tudo vai começar a melhorar na sua vida. Volta aqui do que a gente estava falando aqui no começo desse nosso encontro hoje. Quer dizer então que você vai procurar o Criador, você vai procurar a espiritualidade para que Deus seja o seu garçom. Entende? Porque eu tenho o meu próprio Cristo, eu acredito em Jesus à minha maneira, eu acredito em Moisés à minha maneira, eu tenho a minha própria religião. Ah, entendi. A gente tem 2000 anos de história, a gente tem todos os mártires, todos os grandes santos que passaram por essa terra. E como é mesmo o seu nome, você que tem a sua própria religião e a sua crença? É porque você é bom. Mas Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Abraão, Isaac, Jacó, Baal Hassulam, Baal Shem Tov, né? Todos eles não serviram de muita coisa. Você sabe o que é certo. Entendi. Porque você tem lá um Jesus pessoal que é bom e que te perdoa.
Então você está autorizado a pecar, porque o teu Jesus pessoal, o teu Jesus bonzinho, ele compreende que você é um pecador, então tudo bem, né? Porque o Deus bom é o Deus que atende o teu pedido. Porque bom é a minha vibração quando eu emano coisas boas para o universo, porque eu sei que se eu fizer isso, o universo vai responder para mim com coisas boas. A pergunta é, só se o universo for muito imbecil. Porque se você está emanando coisa boa para receber coisa boa, por mais imbecil que o universo seja, ele vai olhar para você e vai falar assim, desculpa, essa sua vibe aqui é fake. Porque você está emanando coisa boa porque você quer receber aqui uns trocados. E eu não vou mandar trocado para você, não. Porque você está sendo pilantra, né? Você está querendo emanar coisa boa aqui porque você quer receber uma outra coisa boa ali. Então onde é que está a sua bondade de verdade? Se você fosse bom de verdade, você emanaria coisa boa pedindo para que o universo ajudasse quem precisa, sem te trazer nenhum traço de benefício próprio. Mas não é isso que você faz, né? Você quer descobrir a espiritualidade para dar um jeito na sua vida, que a sua vida emocional, os seus relacionamentos não estão indo bem. Então você procura lá uma mãe de santo para fazer um trabalho pro teu marido ficar calminho, ficar do seu lado, não ter nenhuma amante, não sair, não largar você, não te abandonar. Vamos imaginar que o ebó que a mãe de santo fez deu certo. Você quer um zumbi do teu lado? Você está entendendo o que você está fazendo? Eu não estou falando aqui mal da religião, eu estou falando mal da ideia que passa na sua cabeça de tentar dominar o seu marido com trabalho espiritual. É melhor que ele vá embora. É melhor que você tenha a capacidade de conseguir alguém que seja realmente seu companheiro, que fique ao seu lado porque te ama. Não um zumbi que vai estar ali só por causa do ebó, do bode que você matou ali na esquina. Tá entendendo? Isso tá errado. Não a religião. A tua concepção de querer manipular as pessoas é que tá errada. Entende? Mesmo que você consiga alguma coisa com isso, mesmo que você acredite nisso, se der certo, você se condenou a ter uma vida imbecil, uma vida vazia, um relacionamento oco e sem valor por toda a eternidade com esse trabalho que você fez. Mas você acha, ou vai contar para as pessoas que essa é uma forma de você ser boazinha e de você manter o seu relacionamento, o seu casamento, porque afinal de contas você é a melhor pessoa que podia existir na vida dele. Deus do céu, eu imagino quem é a pessoa média e quem é a pessoa ruim que podia passar na vida dele, porque você está disposta a fazer dele um zumbi e você acha que você é a melhor pessoa que podia ter aparecido na vida dele. Porque você é boazinha. Entende? Uma vez eu contei uma história numa palestra. Estava falando sobre coisas mais ou menos assim. E acho que acabei magoando o sentimento de alguém. Porque eu estava dizendo o seguinte, imagina quando você vai a uma loja comprar alguma coisa e eventualmente, sabe, chega um cliente lá numa loja, não precisa ser você. Imagina que chega um cliente numa loja, num comércio, uma loja de roupa. E aí a pessoa pede para experimentar isso, experimentar aquilo, pede para ver de outra cor, pede para ver de outro tamanho, de outro modelo, e no final não vai levar nada. Aí a vendedora que está ali tentando vender alguma coisa, ela fala para a pessoa assim, olha, mas e se eu juntar isso aqui, eu ainda te dou esse grato como bônus, e ainda te dou um desconto de 30%. A gerente da loja me autorizou a fazer esse desconto para você. Por que você acha que a pessoa faz o desconto na loja? Porque ela começou a pensar, nossa, essa mulher que veio aqui experimentou tanta roupa, ela deve estar precisando dessa roupa. Ou ela deve estar desejando muito essa roupa, mas coitada, ela não deve ter dinheiro, então se eu der um desconto para ela e ainda mandar uns bônus para ela, que ela deve estar precisando de roupa, eu acho que eu vou ajudar essa alma a se vestir melhor. Então, movida de um sentimento terno e de amor ao próximo, a vendedora resolve dar um desconto para que a cliente leve alguma coisa e não entre e saia da loja sem gastar nada. É isso que aconteceu? A vendedora é boazinha? Era isso que eu estava dizendo na palestra, numa palestra presencial. A sala cheia de gente. Né? E aí eu descobri na sala que provavelmente eu tinha ali alguém que trabalhava com roupa. Aí o que eu continuei dizendo foi o seguinte, eu falei, por que a pessoa faz isso? Porque ela chega à conclusão que já que ela trabalhou, a pessoa entrou, o freguês, né, o cliente entrou na loja e não vai levar nada, é melhor eu dar um desconto e morder alguma coisa e tirar algum dinheiro da pessoa do que deixar ela sair sem deixar nenhum dinheiro em cima do meu balcão. Ninguém faz isso por bondade. O que passa na cabeça da pessoa é criar algum tipo de estratagema para impedir que a pessoa saia de lá sem gastar. Já que eu não posso dar uma mordida grande, pelo menos uma pequena eu vou dar. Quando eu falei isso, a mulher levantou no meio da palestra e saiu. Infelizmente, ela quer continuar acreditando que ela é uma pessoa boa, que ela oferece desconto na loja dela porque ela realmente está preocupada
com a impossibilidade que aquela cliente tem de se vestir bem. E ela quer colaborar com isso. Mas a gente é bonzinho, entende? E por ser bonzinho, a gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa que eu tô falando nessa noite de hoje aqui. Mas se a gente não começar a acostumar com isso e não começar a tentar olhar para nós, a gente vai sempre aceitar a maçã da bruxa aqui. Sem que a gente se dê conta do que é que está acontecendo. Aliás, não tinha pensado nisso. Pode pensar até no próprio conto da Branca de Neve. Como é que a bruxa consegue entregar a maçã e fazer com que a Branca de Neve adormeça quando ela está ali sendo acolhida pelos 7 anões? Surgindo para ela como uma velhinha muito bondosa, apesar de muito feia, mas uma velhinha muito bondosa que oferece para ela um presente, e ela, como é boa, ela não pode negar. De princípio ela não queria a maçã, mas como a velhinha insistiu, eu não posso deixar a velhinha triste. Então vai lá, pega a maçã, morde e morre. Porque a gente tem um conceito de bondade, conforme a gente falou na aula de ontem, isso vai ficar tudo mais claro na nossa aula de amanhã, que está muito distorcido. E isso vem sendo distorcido grau por grau, etapa por etapa, sem que a gente se dê conta. Começa lá com a Revolução Francesa, começa até antes disso, mas passa pela Revolução Francesa, passa pelo humanismo, e a gente começa a achar que a gente é bom quando a gente faz isso, quando a gente faz aquilo. A gente começa a achar que a gente é bom quando a gente está trabalhando para construir um mundo melhor. É óbvio que você tem que fazer a sua parte. Mas se você acha mesmo que você vai construir um mundo melhor, além de arrogante, você não se deu conta que isso também é para tirar a transcendência desse processo. Porque, afinal de contas, você vai fazer desse mundo um mundo perfeito. Você e os seus. E é horrível quando alguém diz para você que você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque a inclinação do homem é má desde a infância. Tem mais um monte de exemplo, mas é que aí ia ficar cansativo. E a gente vai chegando num ponto onde a gente começa a se achar cada vez mais importante, cada vez mais bom, cada vez mais incrível, cada vez mais emanador de coisas boas para o universo, cada vez mais certo das nossas convicções. E cada vez com mais direitos e mais direitos, e cada vez com menos deveres, porque nós somos pessoas muito boas, e aqueles que querem dizer para nós que nós não somos bons é porque eles sim são os malvadões. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora aqui, onde tem um bom exemplo. Esse vídeo é tirado da internet. Eu vou mostrar para vocês um vídeo onde tem um bom exemplo de delírio total da personalidade boa. É a história de uma garota que ela mesma vai contar a história, que ela foi mergulhar, bateu a cabeça na pedra quando fez o mergulho, estava se afogando, morrendo afogada porque ela desacordou dentro da água. Um homem entrou para salvá-la e ela disse que ela não deu autorização para ele para salvá-la. Agora, como é que ela ia dar autorização se ela estava desacordada e se afogando? Eu não sei. Mas ela diz que o homem não tinha o direito, porque ele é malvadão, porque ele foi impulsivo, porque ele não respeitou ela quando ele tirou ela de dentro da água. É óbvio que os comentários que tinham embaixo desse vídeo, na época que eu recolhi esse vídeo, era coisa do tipo, então bate um pedaço de pau na cabeça e joga ela na água de volta, porque é isso que ela quer. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu acho que é um bom exemplo, vocês vão ver que eu não estou inventando moda aqui. Pera aí. Boone, and today I'm going to be talking about something like really important. It's really hard for me to talk about this, and I've only told a few people, but I feel like it's my responsibility to spread awareness because this sort of thing happens every day. Some of you may have already read the article that I wrote about this the other day, but I wanted to make a video because it just felt so much more personal and I thought it would get the message across a little better. So anyway, a few weeks ago I almost drowned. I was at this lake having my first swim of the summer. There is this like jumping platform thingy that everybody was jumping off, so I thought, what the hell, I might as well try it too. It looked like fun. Apparently, I hit my head on the way down and I was knocked unconscious. I woke up lying on my back up on the platform, with a whole bunch of people standing around me, and this weird 40-year-old guy, like, pressing down on my chest. At first I had no idea what was going on, but then the man who had revived me told me that I had been underwater for almost 2 minutes. He said that he had been lucky to get a hold of me down there.
A small part of me was happy to be alive, but the rest of me was screaming inside. I can't believe he just felt that he had the right to just grab me under the water while I was knocked unconscious. I wasn't able to consent. He thought it was perfectly okay to just grab my body and pull me in whatever direction that he pleased. He possessed my body, and he grabbed my waist and pulled me around down there like it was his right, like he wanted to fucking have sex with me down there in the water. Fucking aquatic sex. I feel so violated. I can't believe it. Viu lá? A moça foi salva e se sente abusada. Por que ela se sente abusada? Porque ela não autorizou. Se ela não autorizou, aquele que a salvou é mau. Se aquele que a salvou é mau, ela é boazinha. Tá dando para entender aonde é que essa coisa vai? E isso tem de monte. Isso tem de monte aí. Em tudo quanto é área. Em tudo quanto é área. Agora, por que isso acontece? Porque a gente foi gradualmente se afastando da fonte, ok? Eu quero muito que vocês façam esse tipo de reflexão, que vocês pensem bastante sobre isso. Eu sei que hoje foi um momento aqui um pouco mais radical, né? Um pouco mais hardcore, né? Onde eu peguei um pouco mais pesado, mas eu acho que isso aqui é muito importante, porque senão aquilo que a gente acha que é pecado não é pecado, e coisas que são pecados a gente está cometendo à torto e à direito sem saber por quê. A gente acaba se afastando da fonte, a gente acaba divergindo da nossa própria consciência, a gente acaba acreditando em tudo que a gente vê, e assim a gente vai formando uma imagem falsa da sociedade e, o que é pior de tudo, uma imagem falsa de você mesmo. Você começa a acreditar que você é muito bom, que os outros são ruins, que você vai salvar o mundo, que você está certo, que etc. E você vai confirmar isso através da sua leitura, através da internet, etc, etc. E isso é alguma coisa que não tem fim. E aí é óbvio, por que às vezes é difícil entender Kabbalah? Porque você está muito desviado, digamos assim. Você está tão divergente daquilo que é a verdade, e isso parece para você tão natural, porque todo mundo é assim. Porque o que pode ter de mal no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa e etc. Veja, alguma coisa muito ruim aconteceu aí. O Papai Noel com o Coelhinho da Páscoa, mas a gente não se deu conta. Mais ruim mesmo é quando alguém entra na água para te salvar, ou quando alguém tira foto de uma cena absolutamente natural de uma onça se alimentando. Ok? Pessoal, acho que a gente já avançou bastante. Eu quero agradecer vocês e quero pedir para que a gente se encontre mais uma vez para a gente terminar, para a gente fazer uma conclusão dessa série A Morte do Bonzinho, na nossa próxima aula, amanhã, no mesmo horário. Vou pedir para vocês mais uma vez que coloquem as perguntas, as sugestões, as dúvidas, o que passou na sua cabeça, não só o que vocês colocaram no chat aí, mas que vocês coloquem nos comentários do vídeo, porque tendo oportunidade de rever isso depois, a gente pode de alguma maneira inserir isso na aula de amanhã. Tá bom? Agradeço a vocês mais uma vez e espero todo mundo na nossa próxima aula amanhã, o episódio 3 de A Morte do Bonzinho.